força do maligno, e nada, absolutamente nada lhes fará dano algum. Mas também está escrito que para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. E nessa noite nós nos levantamos na maior autoridade deste universo, o nome de Jesus Cristo, porque está escrito que foi dado nome a Jesus, e a este nome todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. E nessa noite, meu Pai, meu Deus, uma parte da tua igreja que clama pelo teu nome, que clama a ti nessa noite, está buscando, Senhor, a tua face. Oh meu Deus, nós buscamos o Senhor, invocamos o nome de Jesus neste lugar nessa noite. Damos uma ordem aos principados, às potestades desta cidade, damos uma ordem aos espíritos malignos, aos perturbadores de Israel, aos perturbadores de Cabriúva. Pega tudo que é teu nessa cidade, espírito de droga, espírito de prostituição, espírito de depressão, oh, em nome do Senhor Jesus, espírito de enfermidade, nós declaramos agora a tua derrota neste lugar, nessa cidade, na política, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os cativos são libertos nessa noite. Senhor, libera anjos guerreiros, Senhor, libera anjos poderosos, anjos magníficos em poder nessa noite. Libera quando for necessário, que eles subam e desçam agora com suas espadas desembainhadas. E meu Deus, aprendemos todo o mal, determinamos toda a cadeia, toda a corrente do inferno, toda a malignidade, toda a depressão, toda a obra do inferno nessa cidade, nesta igreja, nessa política, nessa cidade, toda a obra das trevas, todo espírito que está recebendo esse trabalho na encruzilhada, na cachoeira nessa noite, damos uma ordem: solta estas pessoas. Quebramos todo o poder das trevas, quebramos todo o poder do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, reclambra as night, let us, oh, reclambra livre, oh Deus, night today. Glória, reclambra na baranaya, la chororodo morteisos. Deus maravilhoso, Senhor, que desça fogo do céu agora. Meu Deus, começa a queimar toda a obra das trevas. Senhor, começa a queimar toda a obra do inferno. Esse espírito que perturba a vida desse homem, esse casamento, esse filho, essa criança. Repreendemos todo o mal na vida dessa família, toda essa doença, todo esse câncer, toda essa malignidade, toda essa perturbação dessas crianças, desse jovem que consome droga, esse jovem dependente químico. Vai saindo, espírito das trevas, solta essa família, solta esse homem que está na boca do fumo, que está na boca da cachaça. Solta agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, libera anjos, anjos poderosos agora. Vai quebrando toda a cadeia, toda a obra do inferno, toda a obra do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus Altíssimo. A Jesus toda a glória. Aleluia. Pode assentar, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 21. Aleluia.
Cristo Jesus. Mateus 15, 21 ao 28, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, grega, viera até naquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi. Ela reconhecia que Jesus era filho de Davi e ela chamava Jesus de Senhor. Tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Você imagina a situação dessa menina. 23. Ele, porém, não lhe respondeu. Em outras versões diz que ele ficou em silêncio, palavra nenhuma. E os seus discípulos aproximou-se, rogando-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Esse é o tema da mensagem. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Estava chamando ela de cachorro, né? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Segunda vez que ela chama Jesus de Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela estava satisfeita com as migalhas. 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Como é que sabia que ela ficou sã? À distância. Não é? Comecinho de agosto, nós tínhamos marcado uma viagem missionária lá para CS da Bahia, em Santana. E uns 15 dias antes, alguém ligou lá de Salvador, pedindo socorro, e dizia o seguinte: eu estou com uma jovem aqui, me parece de 17 anos, ela está aqui no hospital principal da cidade, em Salvador, e nesse momento ela está amarrada na cama, e faz alguns dias que os médicos fazem exames, não consta nada, e eles estão desesperados, principalmente os pais, não sabem mais o que fazer. E aí nós compramos a briga, juntamente com o Diego, e eu disse para ele: olha, agora no começo de agosto nós vamos estar aí, vamos pegar uma conexão lá para Guanambi. Mas o Diego falou: não, acho que era melhor a gente conversar com os pais, marcar um horário no hospital, e a gente liga, né, se o hospital permitir, e a gente liga lá em vídeo, não é, no Zap, e ministra com a moça. Foi isso que realmente fizemos. Essa parte ficou mais para o Diego e a esposa, a Laureninha. E eles fizeram lá, marcaram um horário com os pais. Naquele horário eles ligaram e oraram com a moça. A moça estava um pouco inconsciente, mas colocaram próximo dela, no ouvido, os pais, e fez a oração da fé. Realmente os pais diziam que eles sentiam que aquilo foi um trabalho de macumbaria. Infelizmente nós sabemos que aquelas áreas ali, naqueles setores por ali, aquela cidade, tem muito disso. Foi feito um trabalho, mas o trabalho foi desfeito. A primeira carta de João, no capítulo 3, fala que quem vive pecando é do diabo. Agora, para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Agora, como Jesus não está mais aqui em forma humana, em forma física, esse papel cabe a mim, esse papel cabe a você.
para desfazer as obras do diabo. Uma pergunta: quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Bastante mãe. Qual é a maior dor de uma mãe? Alguém sabe dizer? Qual é a maior dor de uma mãe? Pode falar. Um filho. A maior dor de uma mãe é um filho. E eu tenho observado nesses tempos que a nossa geração hoje, eu não posso profetizar isso, como alguns dizem, essa geração está perdida. Não está amarrado essas palavras, porque eu tenho uma geração em casa, meu filho e os meus netos, eles não vão ser assim, vão ser diferentes. Eu creio também que a sua geração não será como muitos dizem, essa geração é perversa, está perdida. Não, isso não vai acontecer com a sua geração. Mas eu tenho visto muito sofrimento de mães, de pais também. Nem todos os pais, normalmente a mãe sofre mais, né? Pais sempre são mais duro, mais secando, né? Mas também tem pai chorão, tem pai que abraça a causa, sabe aonde buscar, onde tem uma resposta. E a gente tem sentido isso. E o que é estranho? Estranho não, a gente discerniu isso, temos conversado sobre isso. Talvez vocês já sentiram isso aqui, que há uma geração de pessoas, e também o diabo e os seus demônios. Quero dizer para você que o diabo só tem um, viu? Não são diabos, o diabo só tem um. Ele tem os demônios, a qual ele comanda, são a hierarquia, e eles trabalham. Então, de um tempo para cá, normalmente, você não se vê mais aquelas manifestações de jogar cadeira, como nós começamos nossos cultos há uns anos atrás. Quando falava o nome de Jesus, era cadeira que voava, pessoas que caíam. Ainda existe alguns casos assim, específicos. Mas essa geração e de um tempo para cá, a gente tem sentido que os demônios, eles continuam trabalhando, eles existem, mas eles estão com uma outra estratégia. Como é que eles fazem? Eles estão trabalhando na alma das pessoas, eles estão trabalhando na mente das pessoas, eles estão bem sutis. Há um tempo atrás eu conversei um bom tempo com uma pessoa, com uma moça, uma jovem, juntamente com uma outra irmã, mais duas irmãs, e você conversa, e parece que está tudo normal, não é? A hora que você ora, praticamente não joga cadeira, não grita. Mas se você não discernir, se você não ter essa capacidade através da pessoa do Espírito Santo discernir, não é? O Gonçalo também nos acompanha, ele sabe disso. Quantos homens a gente pega para ministrar, parece que está tudo bem, mas quando você ora e pede a Deus discernimento, aí normalmente, pelo histórico da pessoa, você vai saber que aquilo não é uma doença física, que aquilo ali não é para um psiquiatra. Nós não somos contra o psiquiatra, não somos contra o psicólogo, não somos contra os médicos. Sabemos que aquilo não é para médico, não é para ciência, aquilo realmente é para Deus, realmente é para a igreja fazer esse trabalho. E muitas vezes nós descobrimos, eu não sei se eu já contei aqui, acho que é a segunda vez esse ano que eu venho aqui, mas nós conhecemos uma jovem, e ela era, acho que eu já contei aqui, eu fui lá em Tupé, ela era muito rica, ela tinha várias casas lotéricas, em São Paulo, lá na terra dela, acho que é Maranhão. Ela ficou muito rica, só que ela precisava de um mentor, de alguém que ajudasse ela nas finanças, na administração da empresa. E ela convidou um tio dela, e esse tio, ele era pai de chiqueiro, só que ela não sabia. E esse homem começou então a entregar todas as lojas
Passou um tempo, ela começou a passar mal, as lotéricas começaram a ter problema e na verdade hoje ela praticamente não tem mais nada, ela perdeu praticamente tudo. E ela nos procurou há um tempo atrás. Nós conversamos, ministramos, tudo bem, tranquilo, mas quando você busca esse discernimento, o Espírito Santo disse ao meu coração, e eu dei uma olhadinha para o pessoal que estava junto, a equipe, aí veio ao meu coração, faz um confronto, e deu o nome das entidades. Aí nós fomos lá na raiz do problema. E nós ministramos, e ela ficou bem, ficou liberta, e ela está sendo hoje cuidada pela Salete, uma das nossas obreiras nesse trabalho, nesse ministério. Agora, olhando aqui para esse texto, diante do natural, diante do normal, o caso dessa mulher aqui era impossível se resolver. Aparentemente era algo que não tinha solução. Mas o que é interessante, que ela não desistiu. Ela sabia, e ela mesmo, o próprio Mateus fala aqui no texto, que ela vai até Jesus, e ela diz, Senhor, filho de Davi, socorre-me, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas você pode falar, mais criança, adolescente, jovem, também tem problemas? Sim, tem. Olha para aquela história do livro de Marcos capítulo 9, aquele jovem. Jesus sobe para o monte para orar. Na verdade, Jesus não subiu, foi os discípulos que subiram para orar. E quando eles desceram, os discípulos, chega um pai ali aflito e diz para eles, conta a história. E eles não conseguem libertar aquele menino. Mas aí Jesus chega, aquele pai aflito, e não foi assim algo surpreendente. Jesus chega para o pai, o pai chega para Jesus e fala, mestre, olha, eu trouxe o meu filho aqui, e os teus discípulos não conseguiu libertá-lo. Aí Jesus dá uma palavra dura para os discípulos, mas aí o pai diz assim, Senhor, se tu podes, olha o que ele disse para o pai, se tu podes, não é? Faz alguma coisa. Jesus falou, se pode, ele disse, tudo é possível ao que crer. Mas aí Jesus faz uma pergunta, há quanto tempo essa criança tem esse problema? Ele falou, desde que ele nasceu, desde criança. Desde o nascimento dele, ele tem esse problema. Então também, nós precisamos entender que tem muitas crianças, muitos adolescentes também com problemas espirituais. Se você for ver a história, é uma geração. Eu estava conversando com a minha irmã mais velha, esses dias, fui domingo passado lá em São Paulo, para evangelizar a minha família, e ela começou a falar sobre a nossa geração, a nossa família. E ela disse algo que me chamou a atenção. Começou a contar a história do esposo, que ela não está mais com ele já morreu também. Mas antes ela ficou um bom tempo divorciada dele. Ela me contou a história que eu não sabia. Que ele tentou algumas vezes matar ela, aí ela acabou se divorciando. Mas lá na frente, ele também acabou morrendo. E a gente hoje sabe que isso tudo é espiritual. Aí nós começamos, ela falou, olha, estou há tantos anos viúva, fiquei tanto tempo separado, e eu comecei a fazer uma analogia aí da minha família. E o único de toda a minha família que está casado e bem casado sou eu, e uma irmã lá no Ipiranga, em São Paulo, que também é cristã. Todos
os outros irmãos, que são 8, praticamente já não estão mais casados. Uma maldição terrível na família. Então, eu tive esse discernimento. Eu falei, Jô, nós precisamos ir lá. Nós precisamos pregar a palavra para os nossos familiares. Eu preciso quebrar, preciso romper isso. Não é? Então, os demônios, eles não deixaram de atuar, eles continuam atuando. Só que eles mudaram um pouquinho a estratégia, e nós precisamos também mudar a nossa forma de pensar, e de buscar e de orar a Deus. Às vezes você ora por uma pessoa, ela tem uma situação terrível, aí você ora, nada acontece. Então você precisa discernir. O Espírito, às vezes eu estou orando assim na sala, eu saio, dá licença um pouquinho, vou lá no banheiro, falo, Espírito Santo, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Ela vai embora dessa forma que está? Aí daqui a pouco eu começo a orar um pouquinho em línguas, daqui a pouco vem uma direção bem clara. E aí chego lá, nós conversamos e aí as coisas acontecem. E essa mulher, ela estava numa situação, algo impossível. Mas o que é interessante, que ela não desistiu, ela foi até Jesus. E muitas vezes, nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Não existe nada impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. E essa mulher, ela teve que percorrer alguns caminhos. Ela vai até Jesus. Ela clama a Ele. Mas a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Não é fácil. Você está passando por uma situação difícil, por uma situação adversa. Você tem um problema, você tem uma causa, e você ora, você ora, você ora, e dá a impressão que o céu está fechado. Mas ela persistiu. Ela foi até Jesus. Mas a Bíblia diz que ela se dobrou, ela se humilhou aos pés de Jesus. E com todas as dificuldades, a Bíblia diz que ela adorou. Mas aí, outro obstáculo na vida desta mulher. Os discípulos dizem assim, manda ela embora. Mas ela não foi. E muitas vezes, a pessoa está em nosso gabinete, na nossa sala, ministrando, e nós mandamos embora, da forma que está. Jesus disse lá em Mateus 28, ele disse assim, vinde a mim. Continua. Continua. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e terei descansos para as vossas almas. Projeta para nós Atos 10, 36 a 38. Atos 10. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Cabriúva, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque o Deus era com ele.
Essa é a minha missão, esta é a sua missão. Nem toda criança é rebelde. Esse menino é rebelde, essa menina é rebelde. Ela pode ter um problema de personalidade? Pode. Pode ter. Precisa tratar, precisa cuidar. Mas nem tudo é demônio, mas pode ter demônio lá. Aí então essa mulher chega até Jesus, Jesus diz para ela assim: olha, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos de Israel, eu vim para os filhos de Cabriúva. Mas ela disse: Senhor, eu sei. Essa mulher tinha um problema muito grande de filiação. Ela não fazia parte, ela não era judia, ela era grega, sírio-fenícia. Ela não fazia parte da família. E Evangelho de João 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para os seus. Quem é os seus? Os judeus. Mas eles não quiseram. Mas todos quanto receberam, Ele deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Ele veio para os judeus não quiseram. Mas todos quanto recebeu, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Ela não fazia parte. Mas ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E chega de comer migalhas, queridos. Nós temos o pão da vida. Nós temos alimento todos os dias, a palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome. Ele é a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Moisés vos deu o pão que veio do céu, mas eu vos dou o pão que dá vida. Isso foi Jesus que disse. Essa mulher teve que enfrentar barreiras culturais. Ela não fazia parte da família. Ela enfrentou resistência dos discípulos. Ela não desistiu. Agora, um segredo que essa mulher pôs em prática foi adoração. Na última vigília que nós tivemos lá em Itupeva, pastor Fernando colocou no grupo, aí veio ao meu coração, eu falei: acho que eu vou colocar nas redes sociais aí. Aí eu coloquei: você está em crise, você está passando momentos difíceis, venha adorar, venha buscar a Deus. O nosso tempo aqui, ele é curto. Nosso tempo aqui, ele é muito curto. Eu preciso buscar a Deus enquanto há tempo. Eu preciso buscar o Senhor enquanto pode o achar. Vai chegar um tempo que o Espírito será tirado. E nós temos a oportunidade. Nós chamamos a oração de culto principal da igreja. A igreja precisa orar. Você sabe que o inimigo está infiltrado em todas as áreas sociais hoje, né? De onde vem a palavra democracia? Vocês sabem ou não? Já pesquisaram a palavra democracia? Que tanto fala.
Minha mãe falava assim: filho, não vai nessa não, que é cobra engolindo cobra, serpente engolindo serpentes. Você lembra? Lá no início, Deus disse para a antiga serpente, Satanás, né? Diz que daqui diante você vai se arrastar e vai viver do pó. Quem é que é feito do pó? Eu sou do pó, vim do pó. De que Satanás, de que a serpente se alimenta? Do pó. Se alimenta do homem. A sensualidade está grande demais, meu Deus, coisa horrível. Fui motivado a ir a uma academia, mas antes de sair para ir para a academia tem que orar. Vou orando. E lá na academia, para mim, não sei se é para você, é um teste de fidelidade a Deus e a esposa. Coisa terrível. É uma sensualidade terrível. O inimigo está infiltrado em várias coisas, prontinho para jogar a armadilha para você cair. Mas não estou lá só para fazer exercício, estou lá também para pregar a palavra. Se tem oportunidade, não perca a oportunidade. O tempo já foi. Uma certa vez, Jesus estava caminhando. Vocês conhecem a história, acho que eu vou fechar por aqui. Chegou um homem chamado Jairo e disse: a minha filha está morrendo, vem, põe a mão nela que ela vai viver. Uma geração. E quando Jesus disse para esse homem, o Jairo, que era uma pessoa importante, Jesus foi e falou: eu vou com você. Nesse intervalo chegou a mulher do fluxo de sangue, tocou na veste de Jesus. Para esse pai foi um desespero, porque Jesus parou para socorrer uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue terrível. Aí aquela mulher toca em Jesus, é curada. Vocês conhecem a história. Ele continua, vai para a casa de Jairo. Aí ele encontra com outro grupo que vem e diz para Jairo: Jairo, não adianta você ficar abusando o mestre, a sua filha já morreu. E hoje não é muito diferente. Quando você está vivendo uma situação difícil, quem sabe com um filho, com uma pessoa, e você encontra os amigos de Jairo e chega para você: olha, não adianta mais orar, não adianta mais buscar a Deus, não adianta mais ir para a igreja. Você vai lá no culto da vitória para quê? Não adianta mais. E conta toda a história. Mas o que é interessante é que Jesus falou: Jairo, apenas creia, sua filha não morreu, ela dorme. Aí quando ele chega lá, ele só chamou para o quarto o pai, a mãe, João, Pedro e Tiago, para ressuscitar a menina. Ele sabia o que ia fazer. Concluindo, não ande com qualquer pessoa. Não conte os seus problemas, suas dificuldades para ninguém que não está no mesmo nível de fé que você. Essa senhora, ela teve uma interferência primeiramente de Jesus. Uma interferência não, Jesus ficou em silêncio, não respondeu nada. Ela não desistiu.
Depois os discípulos falam: manda essa mulher embora. Ela não desistiu. Jairo está caminhando para o milagre. Alguém chega: não aborrece mais o mestre não, sua filha já morreu. Ele não desistiu. Na hora que ele entrou na sala, a menina lá de 12 anos, não é? Você pode comparar duas gerações, a mulher do fluxo de sangue, a geração velha, antiga, e a geração de hoje. A mulher, essa menina de 12 anos é a geração de hoje. E nós temos uma geração para ganhar. Nós temos uma geração para conquistar. Onde eu moro, entre a igreja e onde eu moro, tem uma escola, e tem muitas crianças, muitas jovens e adolescentes. E às vezes quando eu vou a pé, tenho que passar no meio de alguns. Às vezes de manhã, ou às vezes entre meio-dia e meia e 1 hora que libera o primeiro turno na parte da manhã. E eu fico admirado olhando para aquele jovem. Menina lá de 12, 13 anos, tudo agarrada, chupando beiço. Menininho lá com 15, 16 anos, com um cigarrinho de maconha. Uns com umas latinhas de refrigerante, eu não sei se é a bebida alcoólica, sei que é uma festa. Outros com um radinho tocando rap, uns negócios que eu não entendo nada. E eu fico pensando, eu passo no meio deles orando e falo: meu Deus, que geração. Eu oro para que nenhum deles se perca. Que nenhum deles aqui vá para um PCC ou vá para o VC, CV, mas que vá para a igreja. Nós temos uma responsabilidade por esta geração. Essa menina, a filha de Jairo, estava morrendo. A geração mais velha também estava morrendo. 2 gerações. A mulher do fluxo de sangue, a geração antiga, e a geração de hoje. Essa menina, filha de Jairo. 2 gerações estavam morrendo. Mas nós podemos mudar isso. E eu queria desafiar você, mamãe, hoje, a vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Orar por tua geração. Orar por nossa geração. Meu neto, meus 2 netos, as pessoas perguntam: como é o nome dele? O mais velho é o doutor Leonardo. Ele vai ser cardiologista. Ah, é? Eu falei: vai. E já estou orando pelo casamento dele. E mais, ele vai ser levita, junto com o pai dele. Ah, e o Gabriel? Falei: ele vai ser engenheiro de robótica, está muito na moda. Ah, é? É, vai ser engenheiro. Ué, que legal. E mais, já estou investindo nele, já estou depositando lá todo mês uma porcentagem numa poupança para ele se formar. Não é? É profeta, tem que ser. Na vida dos filhos, na vida dos netos. Eu não aceito. Não. A minha geração, a tua geração, não vai ser a geração do seu pai nem do seu avô. Amém? Eu quero que você fique de pé, mãe. O pai que estiver na mesma fé também grude aí com a esposa. Quero que você venha aqui à frente, a mãe, o pai, se quiser estiver junto. Mas por que eu chamo a mãe? Porque a mãe vive mais tempo com os filhos, com os netos, né? Aleluia. Senhor Jesus. Ó Deus querido. Ó Deus.
Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, nessa noite. Projeta para nós Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. O 4 para mim ter uma noção melhor. Êxodo 24, isso. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. 5. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Jacó, ele casou com uma das filhas de Labão. Vocês conhecem a história. A Raquel trabalhou por ela 14 anos. Ele ficou rico. Ele tinha que sair da presença do seu tio Labão e tinha que voltar para a casa do seu pai e da sua mãe, Isaac e Rebeca. Só que quando eles fazem a mudança, eles pegam umas imagens de escultura. A Raquel coloca no cavalo, no animal, e ela começa a ir. E aí o pai Labão descobre que aquelas imagens deles sumiram. Então ele começa a procurar, eles encontram. E aí ele vai perguntar para Jacó: Jacó, cadê as minhas imagens, os meus ídolos? Eu procurei e não achei. Aí Jacó dá a seguinte palavra: o marido da Raquel: que morra de morte quem levou os seus ídolos. Ele liberou uma palavra de maldição sobre a própria esposa. E lá na frente, quando ela vai ter um outro filho, ela morre no parto. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Então, não lance palavras negativas para os seus filhos, para os seus netos. Lance palavras de vida. Lance palavra de vida para os seus filhos. Porque há poder na boca para a vida e para a morte. Eu quero chamar rapidinho os obreiros que estão disponíveis nessa noite. Eu quero que o Gonçalves, o Alfredo nos ajude. O Alfredo é um dos nossos diáconos. Eu quero que vocês coloquem óleo nas mãos. E vocês vão pegar na mão das pessoas que estão aqui presentes, mãe, pais. E você vai liberar palavras de bênção na geração de cada um deles aqui. Desde os filhos, os netos, bisnetos, que eles serão bênção. Eles serão herança do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Eu precisava da letra. É que eu não ensaiei ela. Tem um outro parecido que você conhece? Só então, mas a gente tira essa. Aleluia. Aí pode começar a ministrar.
Vamos ouvir um cântico, em seguida nós vamos estar orando, abençoando. Vamos quebrar as cadeias. Dá para sair? Aleluia. Ressuscita, Senhor, nessa noite. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite. Senhor, nós estamos diante de que pais, nós estamos aqui diante de mães, avós, estamos aqui, Pai, diante de famílias. E nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, eu venho quebrar agora toda maldição hereditária. Eu venho quebrar nessa noite toda palavra lançada na vida desse homem, lançada na vida desta mulher, palavras de maldição, palavras de morte, palavras que entram, meu Deus, na alma, entra no coração desse homem, desta mulher. Eu quero quebrar nessa noite toda palavra de maldição, eu quero quebrar toda palavra lançada pelos pais, pelos netos, pelos avós. Eu quero quebrar agora toda palavra de maldição sobre os lares, meu Deus, sobre família, sobre casas nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quebro todo o poder das trevas, eu quebro todo o poder do inferno nessa noite. Eu declaro agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que toda cadeia seja rompida nessa noite. Todo espírito das drogas, todo espírito do vício, todo espírito de dependência química, eu estou quebrando agora toda palavra hereditária, toda palavra de maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Diga, se você estiver com o seu esposo junto, marido, mulher, diga assim, lá em casa, a palavra divórcio não existe. Diga assim, lá em casa, palavra de maldição não se fala. Diga, a minha boca é profética para o bem, para a bênção na minha geração, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém sangrando aí ainda? Jesus curou os dois. Ressuscitou uma geração e curou a geração antiga. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Maravilha, gente. Está muito forte o meu coração sobre divórcio. Não aceite, viu? Não aceite isso. Denuncie. Faça um BO. Não na delegacia. Faça em casa mesmo. Bíblia e oração. Não aceite. Casados para sempre. Nem a morte vai separar. Nós vamos subir junto com Jesus. Amém? Só que lá não vai dar em casamento. Será só amigos. Amém? Glória a Deus. Cadê o... Pode fechar? Diga assim, a Jesus, glória. Ao seu povo, vitória. Coloca o dedo assim no ouvido e fala assim, ô encardido, você perdeu mais uma. Fala assim, você está com um problema de audição? Fala assim para ele, a Jesus, glória. Ao seu povo, vitória. Glória a Deus, amém? Aplauda ao Senhor, aleluia. Que bênção, né, querido? Ó, que revelação, hein? Essa semana no Casados para Sempre, nós falamos de uma só carne, né? E diga não ao divórcio. O tema foi esse, a Massai até falou, ó, o Zezé acho que está fazendo Casados para Sempre, hein? Glória a Deus. E que revelação, né, querido? Uma geração morrendo, sangrando, sendo curada por Jesus, e outra geração de jovens que estava morta sendo ressuscitado para Jesus, né? Que revelação. Deus abençoe, viu, Zezé? Glória a Deus pela sua vida. Amém? Temos jovens casais aqui? Xiii! Temos jovens casais aqui? Então faz barulho aí, gente. Temos jovens casais aqui? Aê! Amanhã você não pode perder, amém, queridos? Amanhã nós vamos ter o culto. Ó, Jean, ficou melhor isso aí, Jean. Glória a Deus, hein? Uma aliança, amém, queridos? Então, você que está namorando, você que está noivo, você que é casado jovem, né, queridos? É aberto para a igreja toda, amém. Mas o nosso foco é alcançar os jovens casais. Jovens casais que nós temos aí, queridos, que são da idade aí dos 35, dos 30 aí, para estarem aqui presentes, né, queridos? Por quê? Nós temos que alcançar. Você que passou dessa idade, tem o jantar de casais para vocês, amém? Mas o foco é nós alcançarmos os jovens casais, querido. Uma geração que está aí e precisa, né, ser tomado pelo Espírito Santo, e assim como o Zezé, né, ministrou, estar aqui, querido, para ouvir de Jesus e levar a palavra para jovens casais, amém? Para ministrar, querido, lá na escola, naquele que você faz parte, né, talvez de um grupo de WhatsApp.
essa semana, querido, nós tivemos um testemunho muito legal, que nem o Zezé falou sobre distância, né? A Harumi fez um vídeo bem legal, querido, né? E colocou lá no Instagram dela, né? É da geração dela isso, né? E ela fazendo a maquiagem e falando da mulher do fluxo de sangue, Zezé. Muito legal. Queridos, até ontem tinha 3.000 e quantas, Harumi? 3.500 visualizações, querido. Aí nós lançamos um desafio para ela. Você vai pegar esse vídeo e você vai fazer um apelo a Jesus. Dessas 3.000 vidas, quem quer aceitar a Jesus, vai levantar uma mãozinha lá no seu Instagram e você vai orar por elas, amém? Então, queridos, é isso, alcançando gerações à distância, né? Então, é uma bênção. Então, você que é jovem casal, venha participar amanhã, né? Temos o Alan, a Bruna, né? Temos o Gui, a Ariela, todos esses tipos receberam a nossa família, amém? E, queridos, domingo de manhã agora nós temos a nossa Santa Ceia. Então venha participar, você e a sua casa, em nome de Jesus. Temos a Santa Ceia pela manhã e a Santa Ceia à noite. Então, querido, é muito evento para que não dá tempo nem de você pensar em fazer algo errado, amém? E também teremos o nosso bazar de sobremesa, que vai acontecer aí no domingo, agora dia 7. E você, mulher, que está participando lá, né? Que vai ter lá em Itupeva também a Extraordinárias, né? A pastora lançou hoje lá, a gente viu lá nos grupos lá, vai ter períodos de orações para esse evento. Então você, mulher, né? Venha participar ou vá participar lá, se você quiser junto, né? Não sei como vai funcionar toda essa logística, mas procure aí a pastora Massai, eles vão te orientar de como fazer tudo isso daí, amém, queridos? E também em outubro temos o nosso jantar de casais, que vai ser lá na churrascaria, lá em Jundiaí, na Trevisan. E o jantar de casais, querido, nós vamos poder passar na máquina. Se você quiser parcelar o seu jantar até o dia, pode também passar na máquina aí, que nós temos à disposição. Amém, queridos? Então, diga assim, é muito evento, é muita atividade. Então não dá tempo nem de você errar, querido, né? E também, queridos, isso é muito importante, nós estamos iniciando o nosso curso de Libras. Olha que benção, querido, né? De Libras. E quem vai estar conduzindo esse curso é a nossa irmã Idalina. Levanta a mão aí, Ida. Faz um sinal aí, amém? A Ida vai estar, só tem 5 vagas. A Ida se formou, querido, por um outro ministério já, né? Ela tem capacitação para isso, ela foi capacitada. Então ela está apta para ensinar você. Se você quer participar disso, né, procure ela vai estar dando maiores informações em nome de Jesus, amém? Então, que Deus te abençoe, que nós possamos voltar para debaixo do nosso lar, debaixo dessa palavra, uma palavra de bênção para a nossa casa, para a nossa geração. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, querido, em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3, glória!